Oi, aí gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, como você viu aí no título, sim, eu vim trazer um livro que eu amo de paixão, uma das minhas melhores leituras da vida, que é Orgulho e Preconceito, da dona Jane Austen. Essa minha edição é a edição da Landmark, é uma edição bilíngue. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. Esse lado aqui, todo esse lado aqui, ele é português e todo esse lado aqui, ele é em inglês. Essa minha edição, ela é muito maravilhosa, com a capa dos atores do filme de 2005, que é o filme que eu acabei conhecendo a obra através desse filme. O filme de 2005, ele é... Eu nunca vi os demais, tem mais filmes retratando a história de Orgulho e Preconceito, mas eu só vi o de 2005. Veja esse filme se você nunca viu, leia esse livro se você nunca leu. E se você não conhece nada sobre a história, porque você já até ouviu falar, mas por ser clássico você ficou meio assim, eu vou até te entender. Realmente clássico não é pra todo mundo. Mas se você não conhece, porque assim, você nunca ouviu falar, aí a gente vai precisar conversar, amiga. Mentira, tô brincando. Mas eu tô aqui pra te dar um resumão bem completão, um filme, na verdade, a respeito dessa história. E vamos ver se depois desse vídeo você se interessa, você que nunca viu ou nunca leu, você se interessa pela história e talvez você até goste. Então fica até o final do vídeo, clica em gostei aqui, adiciona os favoritos, clica aí no sininho de notificação pra você não perder nada, porque vai vir muita coisa por esse mês, até o fim do ano, se Deus abençoar, se Deus quiser, e pra você não perder nada. Então, simbora! Vou contar pra vocês a história de Orgulho e Preconceito aqui, mais ou menos, um resuminho. Provavelmente vai ter spoiler, provavelmente não, gente, vai ter spoiler esse vídeo, mas... Enfim, se você não gosta de spoiler, eu tô te avisando agora no começo, não assista esse vídeo inteiro, porque ele vai ter um pouquinho de spoiler, sim, sobre essa história. Beleza? Você foi avisado. A história vai começar com a nossa protagonista e sua família, que é a família Bennet. Estamos falando da Elizabeth Bennet. Inclusive, um grande beijo aí pros amantes de The Vampire Diaries. Temos uma Bennet entre nós, gente. Olha isso, Ah, louca. Enfim, a história vai começar com a Elizabeth, da família Bennet. Ela é a segunda mais velha de 5 irmãs. Todas essas irmãs, elas ainda são solteiras. Somente um adendo aqui, a gente tá falando de uma história que a primeira edição dessa história, gente, desse clássico, é de 1813. Então vale lembrar que se trata de uma história de outro tempo, de uma outra época, de uma sociedade que pensava completamente diferente da nossa sociedade de agora, costumes completamente diferentes. Então é dentro desse cenário que a gente vai falar a respeito disso. A Elizabeth Bennet, ela é a segunda mais velha de uma família de 5 irmãs, e ela é um tanto diferente das suas outras irmãs, das outras jovens da sua época, porque ela tá ali por volta dos seus 20 anos e tudo, mas ela não tem, assim, diferente das outras garotas, e eu não estou dizendo isso como ela é sendo uma pick me girl, mas ela é um pouco diferente das outras garotas da sua época, porque ela é uma jovem muito interessada por leitura, ela é muito culta, ela é uma pessoa que tem um espírito livre, ela gosta de andar, ela gosta de caminhar ao ar livre, ela gosta de ficar sozinha, assim, ela gosta da solitude dela, deixa ela com a solitude dela. E em contrapartida tem a mãe dela, que é uma desesperada para casar todas as filhas, e nenhuma das 5 é casada. Enfim, grande parte desse desejo, esse grande desejo da mãe dela por casar todas as filhas é porque não é uma família muito bem financeiramente, não são bons das pernas nem um pouquinho, eles são bem pobres e tal, e é um grande sonho dela que as filhas dela se casem, façam bons casamentos, para elas terem alguma seguridade de vida, e é isso. No meio de tudo isso, temos uma chegada na história que é de um personagem muito bacana, que é o Sr. Bingley. Ele tá acompanhado, ele não chega sozinho, ele chega acompanhado de seu melhor amigo, o Sr. Darcy. Então chega nesse momento da história o Sr. Bingley, sua irmã, que eu nem lembro o nome de tão insuportável que ela é, e o Sr. Darcy. O Sr. Bingley, ele é muito bem posicionado na sociedade, ele é um cara muito rico, ele é um jovem muito bom nas pernas, e acompanhando também do seu melhor amigo, o Sr. Darcy, que é simplesmente o mais rico da região. Então eles estão ali numa posição um pouco muito drasticamente diferente da família Bennet, se é que a gente já tá podendo comparar as duas famílias, por assim dizer. A chegada do Sr. Bingley, ela causa uma ótima impressão, causa até um certo alvoroço na cidade, porque é um jovem rico, bonito, que tá solteiro. E aí é normal nesse cenário que as mulheres, as jovens e até suas mães
fiquem completamente empolgadas na esperança de que uma de suas filhas se casem com esse partidão, que é o Sr. Bingley. E a mãe da Elizabeth, ela não tá pra menos, ela inclusive conversa com o pai da Elizabeth, o Sr. Bennet, que é uma fofura, que você quer abraçar ele, colocar ele dentro de um potinho pra vida não machucar ele, de tão fofo que ele é. A mãe da Elizabeth, ela conversa com o pai dela e fala: olha, chegou esse Sr. Bingley, é um jovem muito incrível, tal, na cidade. Talvez seria muito bacana você ir até a residência que ele alugou, né, ele tava lá só de passagem, pra dar as boas-vindas pra ele, fazer uma mesa ali e tal. E aí o Sr. Bennet fala que na verdade ele já fez isso, e eles já conversaram e tal, já deu as boas-vindas pra ele. Inclusive vai ter um baile onde todas as meninas da cidade vão ir e esse Sr. Bingley estará lá. E aí acontece que elas vão pra esse baile, conhecem lá, né, ficam conhecendo ali o Sr. Bingley, o Sr. Darcy de certa forma, e de imediato na história, a Elizabeth, a nossa protagonista, ela já tem uma má impressão a respeito do Sr. Darcy. Não o Sr. Bingley, ele é realmente uma pessoa muito fofa, mas a respeito do Sr. Darcy, a Elizabeth, ela fica um pouquinho com o pé atrás, porque ele não é exatamente sinônimo de simpatia. Nem um pouco. Ele é um jovem muito carrancudo, parece que tá de mal com a vida desde nascença, e ele trata todo mundo com aquela cara de ai, que vontade de ir embora, o que eu tô fazendo aqui, que saco, vocês é tudo feio, chato, deixa eu ir embora. Ele fica com essa cara o tempo inteiro, o livro inteiro, o filme inteiro, mas não se desespere, porque afinal de contas estamos falando do Sr. Darcy, que ele é muito popularmente conhecido como o amor da vida de muita gente. E é sobre isso. Até porque quem vê cara não vê coração, tá? Para de julgar o Sr. Darcy. Tô vendo aqui você julgando o Sr. Darcy. Enfim, nesse baile, Elizabeth fica um pouquinho encucada com a aparição deles e a forma como eles estão se comportando e tal, a coisa toda, todo mundo dançando, todo mundo interagindo, com exceção do Sr. Darcy, é claro. E aí acontece que o Sr. Bingley, quase que de imediato, super se interessa pela irmã mais velha da Elizabeth, que é a Jane. A Jane é uma fofíssima, maravilhosa, tá ali por volta dos seus 27 anos. Ela é uma fofa também. E ela também parece interessada, de certa forma, né? E aí eles dançam 3 vezes. Isso era muita coisa pra aquela época, tá, gente? E ela demonstra muito interesse, ele também demonstra muito interesse. Enquanto a Elizabeth tá doida pra dançar também. E aí não aparece ninguém pra dançar. E aí ela acaba convidando, assim, convidando sem convidar, o Sr. Darcy, falando com ele: você dança? E aí ele fala: não, se eu puder evitar. Eu não vou poder julgar ele, não. Deixa o homem não querer dançar, coitado do homem, né? Se só esse tivesse sido o problema, acho que tá até que tudo bem. Mas acontece que, além disso, a Elizabeth acabou ouvindo, sem querer, o Darcy, ele falou mal dela. Ele falou bem mal dela pro Sr. Bingley. Ela tava escondida com a amiga dela. E aí o Sr. Bingley chamou o Darcy e falou: olha e tal, nossa, tá muito bacana, o baile é muito incrível, né? Você tá aí paradão, tá perdendo a oportunidade de dançar, tem belas mulheres aqui, todo me simpatia. E aí o Sr. Darcy, ele fala com o Sr. Bingley enquanto a Elizabeth está ouvindo e ninguém tá vendo. Ele fala com o Sr. Bingley: não, que eu acho que você tá dançando com a única moça bonita daqui, que é a Jane. Você tá dançando com a única mulher bonita desse raio, dessa jossa desse lugar aqui. E o Sr. Bingley fala: não, mas eu te vi conversando com uma moça e tal. E aí ele super fala que, tipo, não, tá caçando a Elizabeth, não. E a Elizabeth, tadinha, ela fica sentida. Eu não vou poder julgar ela, não sei o que eu faria. Nossa, eu saía correndo a pé, voltava a pé pra casa, nem falava com meus pais. A louca. E a Elizabeth acaba até agradecendo o universo, né? Ela fala, tipo assim: ai, graças a Deus que ele não gostou de mim, então, esse cara é chato. Mas a gente viu que ela ficou sentida, a gente viu que ela ficou tipo: poxa, velho. E aí, devido ao fato de a dona Jane, irmã mais velha da Elizabeth, ter gostado muito do Sr. Bingley, o Sr. Bingley também ter gostado muito dela, ele convidou ela para um almoço, acho que foi um almoço, se eu não me engano. Mandou uma carta pra ela e tal. E aí, a mãe, que eu sei lá se eu vou chamar isso de mãe, da Jane e da Elizabeth, aí a mãe dela fala: não, beleza, então que bacana, que ótimo, aí você vai lá pra casa dele de cavalo. Aí a Jane fala assim: nossa, vou de cavalo? Tipo, só de cavalo? Deixa eu ir com a carruagem. O tempo tá todo virado pra chuva. A mãe dela: melhor ainda. Aí não tem desculpa pra você voltar, porque um dia só é muito pouco pra vocês se conhecerem, a tal, a coisa toda. Então vai de cavalo, porque aí assim você fica meio que presa lá e aí tem motivo pra vocês se conhecerem melhor. Gente, pelo amor de Deus. No dia que você for mãe, eu só vou lá vir.
Assim acontece. A Jane, ela vai, né, de cavalo e tal. Dito e feito, a chuva desce igual sei lá o que. E ela fica presa lá na casa do Sr. Bingley, ela não consegue voltar. Só que aí um dia se passa, acho que 2 dias se passam, se eu não me engano. E ela manda uma carta dizendo que ela vai demorar realmente um pouco mais pra voltar. Porque ela ficou doente, ela pegou muita chuva e aí ela acabou ficando doente. E aí Elizabeth fica furiosa com a mãe dela, falando: nossa, você mandou a Jane pra lá nessas condições sabendo que isso aconteceria, isso é sacanagem. Vou lá ver como é que minha irmã tá. E aí Elizabeth vai até lá a casa do Sr. Bingley, a propriedade que não é do Sr. Bingley, é alugada. E ela, acomodado, né, não é instalado porque ele não é um aplicativo. Mas aí ela vai lá ver como é que a irmã dela tá. E ela é muito desbravadora de grandes caminhos e florestas e mares. E aí ela vai a pé. Gente, é longe, não tinha Uber nessa época. Coloca isso na sua cabeça, não tinha Uber nessa época. E aí ela vai sozinha e tal. E ela chega lá. Só que pra surpresa dela, quando ela chega lá, não tá só o Bingley e a irmã dele, a chatona. Também tá o Sr. Darcy. E ela fica um pouquinho assim receosa, o Sr. Darcy também fica um pouquinho observando demais e tal, a coisa toda. E aí se cumprimentam e tal. E ela vai ver a Jane, vai ver como é que a Jane tá. A Jane tá assim, tadinha, desmaiada na cama lá, coronavírus, falando: nossa, eles estão sendo muito acolhedores comigo, estão me ajudando muito, estão cuidando muito bem de mim e tal. E a Elizabeth fica muito grata e tudo. E depois ela vai e volta, conversa novamente com a irmã do Sr. Bingley, conversa com o Sr. Darcy muito pouco, porque ele não é um cara muito receptivo, não é mesmo? E conversa com o Sr. Bingley, que é um fofíssimo. Enfim, papo vai, papo vem, o tempo passa. No filme parece que é do dia pra noite, mas no livro é tantos dias que eu fiquei assim: Elizabeth, minha filha, você vai pra casa, mas não? E aí acontece que a mãe dela e as irmãs dela vão até a propriedade do Sr. Bingley também, ver como é que tá e tudo, coisa toda. E meio que levar a Elizabeth embora. E aí ela... é o primeiro momento tenso, assim, como que eu posso dizer, entre os dois, porque a gente observa ali uma certa tensão da parte do Sr. Darcy quando ele vai se despedir da Elizabeth. Isso no filme é chuchu. Ele ajudando ela a subir na carruagem pra se despedir. Aí ela observa que ela acha estranho ele ajudar ela a subir na carruagem. Ele dá até um tremelique ali na mão. Tipo, sabe quando esse fricutico que a gente tem quando a gente é nova? E o crushzinho da escola, ele esbarra no braço da gente. E a gente fala assim: nossa, nunca mais vou lavar o braço? Então é essa mesma situação. É o primeiro momento assim tenso entre os dois que a gente observa. As meninas então voltam pra casa com a mãe delas e tudo. E aí acontece que um personagem, um primo distante, bem distante, da família Bennet, ele chega na propriedade delas e tal. Um pouco de súbito, ninguém esperava a chegada dele, ninguém esperava... Se eu não me engano, ninguém sabia nem que ele era primo deles. Ele acaba chegando lá e se apresenta: oi, senhor, eu sou o Sr. Collins, a coisa toda. E a família fica um pouco assim, ressabiada com ele. Por quê? Porque, na verdade, ele é o verdadeiro dono da propriedade onde a família Bennet mora. Então, por direito, ele poderia reivindicar a propriedade, a casa e tudo, e a família estaria mais na sarjeta do que eles já estão. Então, toda a família fica um pouco desconfortável, assim, com a presença dele e tudo. Ele é um cara que não parece, assim, muito... ele não é muito rabugento, nem nada, mas ele é um cara que, meu Deus do céu, que cara chato! Mas é aquela pessoa que fala igual pobre na chuva. Então é o Sr. Collins. E a família fica naquela coisa, o cara é um pouquinho desagradável, mas enfim, né? Ele é o dono da propriedade, não pode colocar o cara pra fora da casa dele. O Sr. Collins, ele acaba contando, assim, aonde ele reside, que é uma propriedade muito bem localizada, que foi tipo uma cortesia, né, de certa forma, da sua benfeitora, que é a Lady Catherine. Ele fala muito da Lady Catherine, ele tem muito respeito por ela, consideração, muita estima por ela, e é a benfeitora dele. Ele fala horrores bem da mulher, coloca ela quase como uma imperatriz. E aí a família, que não conhecia, né, eles ficam conte mais. E aí você acaba entendendo por que ele tá se promovendo tanto, dizendo que ele mora numa região muito bacana, pela sua benfeitora, que é uma mulher muito bacana, e tal. Ele acaba conversando a sós com a mãe das meninas, da Elizabeth, da Jane, enfim, das meninas, e confessando que ele está interessado na Jane. E ele queria pedir à mãe delas a mão da Jane em casamento. Só que aí, a mãe da Jane, ela fala assim:
Olha, rolou aquela questão do baile, né, gente? A Jane e o Sr. Bingley, eles dançaram, poxa, 3 vezes. Ele convidou ela pra ir na casa dele, ela foi. A mãe da Elizabeth, da Jane, foi lá, viu que se trata de pessoas muito bem de vida. Aí ela falou assim, ah, não, a Jane já tá quase que prometida pra casamento pro Sr. Bingley. Então, aí ela falou pro Sr. Collins, olha, a Jane, ela não tá muito disponível, não. E tal, ela já tem um pretendente, mas também tem a Elizabeth. É vibe mercadão, tipo assim, nossa, tá querendo esse carregador aqui? Não é esse carregador que não tem, menina, mas tem esse aqui também, que vai te atender bastante. É vibe mercadão com as filhas dela, e é isso aí. E ela fala, tem a Elizabeth. A Elizabeth é mais nova que a Jane, tão bonita quanto. E aí ela faz o merchandise dela lá, da Elizabeth lá pro Sr. Collins e fala, então, ela tá disponível. E o Sr. Collins fica assim, uai, bacana também, né? Bacana. Então pode ser, em vez de ser a vibe Mercadão 25 de março. Não, então se não puder ser a Jane, pode ser a Elizabeth mesmo, a coisa toda, enfim. Só que aí, no meio disso tudo, a Elizabeth acaba conhecendo um rapaz. Ele é um militar, ele é um tenente, se eu não me engano. Ele é um cara muito bacana, muito sociável, de conversa fácil. Ele é um cara muito gentil, muito solícito. E ela acaba conhecendo ele, acaba se interessando até um pouco por ele. E ele também acaba se interessando um pouco por ela, que é o Sr. Wickham. O Sr. Wickham, a gente percebe nesse momento, esse encontro deles, que as irmãs da Elizabeth, principalmente as duas mais novas, a Lídia e a outra que eu nem lembro o nome dela, elas ficam em cócoras, muito em burburinho por causa dos militares. Mas a Elizabeth, que ela é mais cabeça feita, não, ela sabe se portar, conversa com ele e tal. E aí eles, papo vai, papo vem, eles estão conversando um pouco de si, se entendendo, gostando da companhia de um do outro. Só que aí acaba aparecendo assim, um pouco de imediato, o Sr. Bingley na presença do Sr. Darcy. Eles estão ali, eles acabam aparecendo e aí o Sr. Bingley acaba cumprimentando a Elizabeth e tal, e acaba cumprimentando o Sr. Wickham também. E aí, só que a Elizabeth percebe que o Sr. Darcy, ele fecha a cara total pro Sr. Wickham. Ela acha estranho porque ela é observadora, tá? Ela tá na vibe assim, tô vendo aí, hein? Eu vejo tudo. E ela tá observando tudo lá, o jeito que eles estão se encarando de um jeito feio. Mas ela não fala nada porque ela é uma fada muito discreta. E aí eles saem e o Sr. Bingley acaba meio que convidando pra um baile e tal dele. E acaba convidando assim de peixada assim o Sr. Wickham também. E aí eles saem e tal. E aí Elizabeth, muito discreta, não fala nada. Mas o Sr. Wickham, ele tá se coçando pra falar pra ela porque que ele e o Sr. Darcy teve aquele momento de tensão ali na frente de todo mundo. E aí ela falou assim, reparem mesmo, o que aconteceu? O Sr. Wickham fala, então, eu e o Sr. Darcy, a gente tem um problema desde muito tempo. A gente não se dá bem. Ele fez uma grande sacanagem comigo no passado e desde então a gente não se dá bem. Aí a Elizabeth fala, sério? Ele fala, sério, o que aconteceu foi o seguinte, é porque o pai dele, do Sr. Darcy, gostava muito de mim, e eu gostava muito dele também, a gente tinha uma amizade muito, muito forte, e o pai dele, ele tinha muito prestígio por mim, ele gostava muito de mim, eu também gostava muito dele, e aí acontece que, infelizmente, ele veio a óbito, né, ele faleceu, e aí, depois que ele faleceu, no testamento dele, a gente viu que ele deixou uma quantia em dinheiro pra mim, porque ele tinha muita consideração por mim, até um pouco mais do que eu consideração que ele tinha pelo próprio Darcy, ele gostava mais de mim do que do próprio filho dele, que era o Sr. Darcy, e o Sr. Darcy, ele tinha muito ciúme disso. E aí, depois que ele faleceu, o Darcy, ele resolveu que ele ia descumprir o testamento do pai dele, que ele não ia me passar o dinheiro que o pai dele deixou para mim, que é um grande absurdo, ficou por isso mesmo, e é por conta disso que hoje eu sou um mero tenente, um mero militar, sem nenhuma propriedade, sem dinheiro nenhum no bolso. E aí a Elizabeth ficou, gente, que absurdo, que homem cretino, que palhaçada! E ela achou o cúmulo do ápice do absurdo e foi isso. E aí acontece esse outro baile que o Sr. Bingley convidou. A Elizabeth, ela tá super procurando ali no baile o Sr. Wickham, porque ela tá na esperança dele ter ido, só que aí alguém fala pra ela, então, ele não veio não. E ela fica, nossa, que sacanagem, aposto que ele não veio por causa do Sr. Darcy, que saco e tal, coisa toda. E aí, pra surpresa dela, o Sr. Darcy, ele a convida pra dançar. E ela fala, tipo assim, que absurdo, vou lá, né? Aí ela vai lá dançar com ele, eles trocam uma faíscazinha, assim, e ela não abaixa a cabeça, ele também não abaixa a cabeça, e aí fica por isso. Só que ele, o Sr. Darcy, ele meio que não tá entendendo por que que a Elizabeth, ela tá meio ácida esse dia, ele não tá muito entendendo, mas ele
e deixa pra lá, segue o baile literalmente. E nesse baile também temos o nosso senhor Collins. Se você ainda se lembra da existência desse senhor, pois é, o primo da Elizabeth chatão. E aí ele tá lá no baile e ele já havia mostrado, né, pra mãe dela que ele tava com certo interesse nela e tal. Na verdade ele tava com certo interesse na Jane, só que como não rolou com a Jane, agora ele tá com certo interesse na Elizabeth, né, enfim, homens. E aí a Elizabeth tá percebendo que ele tá meio no pé ali e tal, mas não sabe por quê. Termina o raio do baile e na manhã seguinte elas acordaram ali e tal, aquela coisa. E aí elas estão lá comendo, né, no café da manhã. E o senhor Collins ainda está na casa delas, vulgo dele, porque ele não quer ir embora. Embora ele não vai embora não. Só que aí, no meio da manhã, ele pede licença pra senhora Bennet, pra mãe das meninas, porque ele tem algo a conversar em particular com a dona Elizabeth. E a Elizabeth, que não tá sabendo de nada, a senhora Bennet não, ela acha incrível o ápice da maravilha na vida dela. E aí ela, não, claro, vão meninas, sai quebrando, depois vocês tomam café, na janta vocês tomam café da manhã. E aí as meninas, não, eu tô com fome. Ela, não, sai daí, deixa ele falar com a Elizabeth, sai, só. E a Elizabeth, não, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha não, porque ela é chonga, né, ela soube nesse momento por que ele tava atrás dela igual um cachorro sarmento. E aí ela já trancou toda, falou, ai minha Nossa Senhora do ciclo de oração. E aí ele fica sozinho com a Elizabeth e começa a declarar pra ela, falando que é de grande interesse dele e que seria muito proveitoso pra ela, que ela aceitasse o pedido dele. Ele queria a mão dela, e queria pedir a mão dela em casamento. Aí a mãe dela já tinha sido a favor, e lá, coisa toda. E a Elizabeth, com um olho desse tamanho regalado, vai, minha Nossa Senhora, quero não. E ele, como assim você não quer? Vai ser bom pra você, filha, você é pobre, né? E eu posso te ajudar e tal. E ela, não, mas eu não quero não. E ele, não, você quer? Ela, não, eu não quero. E ela sai correndo, a louca. E aí ele fica um pouco, né, de coração partido. Ele fica tipo assim, de coração partido não, ele fica um pouco desapontado, porque ele foi feiamente rejeitado. Enfim. E a mãe da Elizabeth fica chateadíssima. Ela fala, menina, sua songamonga, você rejeitou o senhor Collins, o dono da casa, você é muito chonga. E a Elizabeth, não quero ele. E ela sai fora. E aí ela fala com o pai dela, tipo, pai, pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô. E o pai dela, não, tá, beleza, você não quer casar, não precisa casar, não. E a mãe dela, homem, seu miserável, que você deu... Ela é uma insolente, você deu o seu aval pra ela continuar na insolência dela, que não sei o que, enfim. Só que aí acontece uma coisa muito estranha. Nesse meio tempo, o senhor Bingley, grande pretendente da dona Jane, irmã da Elizabeth, simplesmente evapora. Ele vai embora, literalmente ele entrega a casa que ele tinha alugado, e ele manda uma carta mequetrefe. Não existe outro adjetivo pra falar. Foi uma carta mequetrefe. Falando que ele tava indo embora, que ele não tinha data pra voltar. Ele disse pra ela que ele tava indo embora porque o senhor Darcy, ele tava muito impaciente pra rever a irmã dele. Ai, gente, gostaria muito de saber que uma coisa tem a ver com a outra. E aí ele falou que tava indo embora por causa disso e tal. Só que, gente, em resumo, a carta soava como um adeus. Gostei muito de você e tal, mas não vai rolar não. Aí a Jane ficou assim, a Jane é muito sensata, e aí ela fala assim, ela falou, não, tudo bem. Ela chorou, falou, não, meu Deus, mas tá tudo bem, mas... Ficou chateadíssima porque o boy dela foi embora e ela queria o boy. E aí a Elizabeth ficou sem entender. A Elizabeth falou, gente, mas ele tava apaixonado por você, ele demonstrou isso. E a Jane, tá, mas eu sei, ele, às vezes a gente achou que ele apaixonou, mas ele não queria. E a Elizabeth, não, mas a gente viu, pô, a gente viu. E aí a Elizabeth ficou com ela, tipo, não desista não, alguma coisa muito séria deve ter acontecido, mas não desista não e tal, e enfim. Ela leu essa carta, a Jane leu essa carta, já tinha decidido que ela não ia, né, atrás dele e tudo. Só que aí ela faz o quê? Ela vai atrás dele. Vai atrás dele lá onde que ele, no lugar lá onde que ele foi. A Elizabeth dá todo o apoio pra ela ir encontrar com ele, conversar com ele, dá todo o apoio. E aí acontece que a amiga, se você bem se lembra, no início do vídeo eu falei da melhor amiga da Elizabeth, que é a Charlotte. A Charlotte chega pra Elizabeth do nada e fala assim, e aí amiga, tudo bem e tal, quanto tempo? A Elizabeth, oi amiga, tudo jóia? E aí ela fala assim, qual que é a boa? Aí ela conta assim, eu tenho uma novidade pra você. A Elizabeth, sério? O que foi? E ela fala, eu vou casar. Aí a Elizabeth fica com essa cara que eu tô. Aí ela fala assim, quê? Ela fala, vou casar. Aí a Elizabeth fala assim, como assim você vai casar? Você vai casar com quem? Tô sabendo de boy nenhum. Ela fala, vou casar com o seu Collins. E a Elizabeth fica assim, hein?
do absoluto nada. Mas como que você vai casar com o seu Collins? Ele é escroto, ele é ridículo, pelo amor de Deus, como é que você vai casar com ele? Não faz sua vida não, menina, pelo amor de Deus. E aí a Charlotte fala, não, eu tenho idade mais pra ficar pensando se o cara é ridículo, deixou de ser ridículo. Minha filha, eu já tenho 27 anos. Ele tem uma boa condição financeira, ele tem uma casa confortável, onde ele vai conseguir me manter, me sustentar e tal. E eu já tenho 27 anos, eu não tenho idade mais pra ficar escolhendo não e tal. Elizabeth, uai, então tá bom, né? E aí elas meio que se deram uma engalfinhadazinha assim, mas depois fica tudo bem. E aí a Charlotte até convida a Elizabeth pra ir na casa dela, né, a nova casa dela com o Sr. Collins. Ela acaba convidando, fala assim, vamos lá em casa e tal, pra você conhecer a Elizabeth. Tá, beleza, vou lá então. E aí acaba que a Elizabeth vai nessa dessa casa aí do Sr. Collins com a amiga da Charlotte. E como o próprio Sr. Collins tinha dito aquela vez na casa delas, que a casa dele ficava na propriedade da Lady Catherine, que era a benfeitora dele e tal, mulher muito chique, muito imperatriz. O Sr. Collins, ele acaba convidando a Elizabeth pra ela conhecer a Lady Catherine e ela fala, meu Deus, não tem roupa pra esse evento. Ele, não, a mulher é mó humilde e tal, mentira. Você tem uma coisa que ela não é humilde. E aí ela vai conhecer essa Lady Catherine. Pra surpresa dela, quem está lá também? Sim, Brasil, você acertou, o Sr. Darcy. Ai, que lindo! Aí ela vai lá, vê que o Sr. Darcy tá lá, ela fala, nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Jesus, misericórdia. E aí ela acaba conversando, né, conhecendo a Lady Catherine, que faz umas perguntaiadas pra ela, pior que entrevista de emprego. Pergunta tudo da menina, da vida dela. Aí ela conversa e tal, fala sobre a vida dela, enfim. E aí ela acaba conversando um pouco mais com o Sr. Darcy, assim, um pouco mais abertamente. E o Sr. Darcy, ele tá tentando, você percebe que ele tá tentando socializar. Só que ele não consegue, ele tem muita dificuldade de socializar. E ela acaba falando com ele sobre isso. Aliás, ele acaba esclarecendo isso pra ela, falando que ele tem uma grande dificuldade de iniciar um assunto com pessoas que ele não conhece. E aí a Elizabeth fala que ele tem que tentar mais, que não sei o quê, que ele tem que literalmente experimentar, tentar. E aí, ainda nesse período onde ela está na propriedade do Sr. Collins, ela acaba indo numa missa, assim, tal, com a amiga dela e tudo. E lá nessa missa, ela tá fazendo tudo, mesmo prestando atenção no que o padre tá falando, que coisa feia. E aí ela conversa com um rapaz que ele é um grande amigo, um amigo meio servo, se eu não me engano, do Sr. Darcy. E ela acaba conversando com ele, em vez de prestar atenção na missa. E ele fala que ele gosta muito do Sr. Darcy, que o Sr. Darcy é uma pessoa incrível, que o Sr. Darcy é maravilhoso, lá, a coisa toda. E aí ela fala, nossa, todo mundo fala isso, né, que exaustivo e tal. E aí ele fala, não, mas ele é uma pessoa mais sincera, mais amiga que eu conheço. Ele é um cara que os amigos dele, ele tem muita consideração pelos amigos dele e tal. E ela fala, sério? Como assim? Ele fala, nossa, que certa vez ele até ajudou a livrar o amigo dele de um mau casamento, porque o amigo dele tava caindo numa enrascada e tal. E aí ele falou assim, não, vem aqui, meu amigo, eu vou te salvar. E salvou, porque o amigo dele acabou dando certo na vida e saiu fora do casamento ruim que ele tava prestes a cair, né? Só que aí a Elizabeth, acho que ela perguntou, se eu não me engano, gente, acho que ela perguntou quem que era esse tal desse amigo. E esse cara falou que era o Sr. Bingley. E aí a Elizabeth ficou tadinha, destruída, destroçada, xoxa capenga. Falou assim, quê? Foi o Sr. Darcy que meio que impediu o casamento? Aí o cara fala, tipo, não é que ele impediu o casamento, ele deu um conselho e o cara aceitou e tal. E aí ela fica assim, nossa, que minha vida acabou. E ela fica, que? Aí ela sai correndo, desesperada. Tipo, nossa, que cara vagabundo, que ódio desse homem. Foi ele que mandou o Sr. Bingley embora e agora minha irmã tá lá sofrendo, chorando na fossa e lá, e que ódio. E aí ela sai. Só que aí ela não tá percebendo uma coisa que a gente percebeu. O Sr. Darcy não tá sabendo de nada disso, né, que ela tá full brava com ele. E ele foi atrás dela pra contar pra ela uma coisa que ele tava há tempos querendo contar pra ela. Ele para ela de súbito, ela fica até um pouco assustada, porque do nada o cara aparece na frente dela e ela fala, oi, posso te ajudar? E ele fala, não, eu precisava muito conversar com você e tal, não tava aguentando mais, precisava muito esclarecer umas coisas que eu tô sentindo e tal. E ela, como assim, meu filho? E ele, nossa, e era uma coisa que eu não podia estar sentindo, porque apesar dos pesares, apesar de eu ser um cara muito rico e você ser uma mulher muito pobre, apesar da infelicidade, a inconveniência do seu nascimento. Gente, tem declaração de amor mais linda que essa? Não tem. Eu tô falando aqui que não tem. E ela, mas do que você tá falando? Eu tô falando que eu te amo. E aí ele fala pra ela, literalmente, ele, velho, eu te amo ardentemente. E ela fica assim, hein? E aí ele pediu a mão dela em casamento. E aí ela fala assim, desculpa,
desculpa eu fazer você tá passando por isso, por essa fossa aí toda que você tá falando que tá passando, mas eu não tinha conhecimento e tal, desculpa pela minha parte no envolvimento, mas assim, quero não. E ele fica assim... Vergonha, desgraça. Hã? Como assim? Você não quer casar comigo? Ela, não quero casar com você não. E aí ele fala, você tá me rejeitando? Ela fala, tô te rejeitando. Vergonha, desgraça. Gente, ela tá full brava com ele. E ele não tá sabendo. E ele pergunta, tipo assim, tá de boa, você tá falando que você não tá me querendo? Tá tranquilo. Mas assim, por quê? Tem algum motivo? Que você tá parecendo que você tá meio full brava comigo? Tem algum motivo? Ela fala, tem. Você tem algumas horas? Aí ela puxa uma cadeira, mentira. Aí ela fala pra ele assim, você ainda me pergunta? Ô, véi, você me para aqui, pô, no meio dos meus trampos, pra falar que você tá apaixonado por mim, apesar da inconveniência do meu nascimento, apesar de eu ser pobre, que eu não tenho onde cair morta. Eu juro. E apesar de tudo isso que você tá apaixonado por mim, que você quer minha mão, cara... Pelo amor de Deus. E outra coisa. Ele, não, eu não quis dizer isso. Ela, não, e outra coisa. Além de tudo isso, você acha que eu não tô sabendo o que você fez pra minha irmã, não? E aí ele fica meio tipo assim, uai, eu também tô sabendo não, me conta aí o que eu fiz pra sua irmã. Aí ela fala assim, eu tô sabendo que foi você que mandou o seu Bingley rapar fora e dar o pé na bunda da minha irmã. E aí, por conta disso, agora a minha irmã tá lá sofrendo porque ela tava perdidamente apaixonada pelo seu Bingley e tal, e o seu Bingley também tava perdidamente apaixonado por ela. E você estragou o lance deles, o rolo deles e tal. E aí ele fala, não estraguei rolo de ninguém não, ele me pediu uma opinião, eu dei. E além disso, o próprio seu Bingley, nem sabia que ela tava apaixonada por ele, ela não demonstrava nada. Ele sabia, tipo, mas porque ela é tímida. E ele fala, mas eu tenho um bote cristal, minha filha, como é que eu vou saber? O cara me perguntou e eu falei. Aí ela fala, tipo assim, e outra coisa, você é um cara sem caráter. Ele, gente, por que eu sou sem caráter? Ela, você é sem caráter, você fala de mim, da minha família, você estragou o relacionamento da minha irmã e ainda estragou, arruinou a vida do Sr. Wickham e trata ele como se ele não fosse nada, olha pra ele como se ele fosse um Zé Ninguém. Aí ele fala assim, não, não amiga, aí agora a gente vai conversar, você tá passando pano pro Sr. Wickham. Por um acaso a senhora sabe da história toda? E ela, não quer saber que... E aí ele fala, não, aqui, ele nem se explica, porque ele não precisa explicar aquela. E aí ele fala assim, não, aqui, desculpa pela minha parte de ter te incomodado pra vir cá pedir sua mão em casamento, só sem teto. Mentira. Mas ele fala, desculpa por eu ter te incomodado e tal, eu retiro o meu pedido e desculpa por eu ter tomado seu tempo. E aí ele sai, vai embora, batendo o pé. E eu amo essa parte. Essa parte me fez chorar no livro e no filme. No filme eu chorei igual uma cachorra e no livro eu fiquei chocada, porque você tem um coração a mil. E eu até anotei aqui no meu diário de leitura, eu não vou mostrar meu diário de leitura pra você, gente, porque essa página em específico tá o caos da minha letra, tá assim, horrorosa. E eu anotei que ela falou assim, a citação do livro é assim, ela não sabia como se suportar e em sua verdadeira fraqueza, ela sentou e chorou por meia hora. Gente, vocês não entendendo. Ela chorou só por meia hora. Eu chorei por 5 dias úteis. Porque eu tava muito querendo que esse casal acontecesse. E aí ela deu esse fecho nele. E aí o Sr. Darcy, ele fala isso até logo benção e tal. Mas aí passam uns 2 dias. E aí ele volta com uma carta pra ela. No filme isso é muito mais lindo. Porque no filme ele é todo coração, todo sentimento. E no livro ele entrega a carta pra ela e fala assim, tem como você ler esse trem? Tchau. E ele sai. Aí ela pega a carta e vai ler. E é uma carta quilométrica, explicando tudo, explicando literalmente as 2 ofensas que ela tem sobre ele, que é o lance da irmã dela com o Sr. Bingley e a questão do Sr. Wickham. E ele começa explicando sobre a questão do Sr. Wickham, que é o seguinte, ele fala que ele não teve realmente uma boa história com o Sr. Wickham, que o Sr. Wickham é um belo salafrário. Ai, nossa, ele contando na carta, não, o Sr. Wickham, ele era muito amigo do meu pai gostava muito dele, tinha muita consideração por ele, lá, coisa toda. E aí ele falou com meu pai que antes do meu pai morrer, que ele tinha muita vontade de ser padre, de estudar pra ser padre, que era o grande sonho dele, só que ele não tinha dinheirinho pra isso. E aí, o que aconteceu? Meu pai morreu. Pai do Sr. Darcy, tá? Pelo amor de Deus. E aí, quando meu pai morreu, ele deixou um dinheiro pra ele, né? Como herança e tal. Pra ele estudar, ser padre e tudo. Só que assim que ele soube que o pai do Sr. Darcy tinha deixado essa grana pra ele, aí ele já mudou o discurso. E aí ele falou de imediato que ele não tinha a mínima pretensão de seguir regras. Aí o Sr. Darcy fala assim, não, aí eu fiquei um pouco cabreiro com ele. Eu falei assim, uai, esse cara, já não sou fã desse cara. Esse cara vai me falar uma coisa dessa. Onde a fumaça, há fogo. E acabou que ele deu uma parte do dinheiro pro Sr. Wickham. E aí o Sr. Wickham, vibe filho pródigo, sumiu do planeta e torrou tudo, assim, ó. Torrou tudo com mulherada, com esbórnia, com bebidaiada, torrou tudo. Só que aí, logicamente, o dinheiro acabou e ele voltou pro Sr. Darcy
pra pedir o restante do dinheiro dele. E ele contando isso na carta. Eu neguei. E aí, obviamente, ele ficou muito bravo. E ele, como se não bastasse, eu achei que ele só ia ficar bravo mesmo. Não, ele deu um jeito de se aproximar da minha irmã, que na época a irmã do Sr. Darcy tinha 15 anos. E aí ele se aproximou da minha irmã. Eu peguei uma carta dele pra minha irmã, falando que era pra eles fugirem e tal, pra eles ficarem juntos. E minha irmã super tava indo. E aí que eu entendi o que ele tava querendo. A minha irmã, ela também era milionária. Ela também tinha uma grande fortuna. Ele ia arruinar a vida da irmã do Sr. Darcy, porque ela era muito jovem. Ela ia fugir com ele. Mesmo que eles não tivessem um relacionamento, assim, não tivessem feito nada ali de casal e tal, coisa toda. Como é que aprova isso? Como é que ela casa depois disso? Porque naquela época a pureza da mulher era uma coisa assim ultra valiosa para um casamento. Então ela estaria com a vida dela arruinada e ela não conseguiria casar depois disso. E aí ela acabou não fugindo. O Sr. Darcy, ele contou para ela que ele era um salafrário, enfim. E aí ele evaporou do mapa, sumiu. E o Sr. Darcy falou: agora eu vou te explicar, entre aspas, né, a sua outra ofensa por mim, que é a questão da sua irmã e do Sr. Bingley, que é o seguinte: não tem muito o que eu explicar. Eu vou falar o que aconteceu. E talvez pra você não seja o suficiente, mas eu vou ser sincera, eu vou falar o que aconteceu. Diante da imagem que a sua mãe, suas irmãs me passaram pro Sr. Bingley, o Sr. Bingley veio me perguntar a minha opinião, e eu falei, talvez não seria uma boa coisa e tal, pela questão da família. E aí, por conta disso, o Sr. Bingley acabou aceitando o conselho, e aí ele decidiu que ele, então, não queria mais e tal, e falou pra Elizabeth: eu sei que pra vocês pode não significar nada, mas quando eu dei esse conselho pra um amigo. Ele era meu amigo, eu quis ajudar ele, e foi isso. A Elizabeth ficou tonta com essa carta por ter acreditado de primeira no Sr. Wickham. E aí ela ficou muito: meu Deus, como é que eu acreditei de primeira no que esse cara me falou, sendo que eu nem conhecia esse cara. Que loucura e tal, e enfim. E aí ela acaba por perdoar, né, diretamente o Sr. Darcy. Só que aí ela não vai falar nada com ele, porque ela tem medo de soar de um jeito meio ruim. Ela tem medo, tipo assim: ah, beleza, o cara se explicou, e aí agora eu faço o quê? Corro lá pros braços dele e falo assim: não, então beleza, então eu aceito casar com você. Tipo assim, vai soar muito como se ela fosse big, ultra blaster interesseira. Então ela ficou na dela, ela não correu atrás dele pra nada. E aí a Lydia, a irmã mais nova da Elizabeth, e ela é mais chata, ela é quase a mais chata da história inteira. Eu coloquei a mãe da Elizabeth como pior personagem do meu diário de leitura, mas quase que eu coloquei a Lydia, porque é uma menina insuportável. Mas ok. A Lydia, ela acaba sendo convidada para um evento, né, com militares e tal, e ela ficaria na supervisão de algumas pessoas da família. Elizabeth acha uma péssima ideia, vai falar com o pai dela, tipo: pai, pelo amor de Deus, não deixa não. A Lydia não tem maturidade. Mas aí o pai da Elizabeth fala, tipo assim: uai, deixa ela, eu vou deixar ela aí. Nenhum dos militares vai caçar nada com ela não, porque ela é pobre, ela é nova. Eles vão caçar o que com ela? Então assim, mas ela acabou indo, o pai dela acabou deixando. E aí a Jane, ela volta dizendo que ela não conseguiu achar o Sr. Bingley, acabou não conseguindo conversa, que ela tinha ido atrás dele, né, que ele ainda tá desaparecido, e que ela não conseguiu contato com ele e tal, mas tá tudo bem, ele não quis ela, e aí é hora de aceitar, é hora de seguir a vida, e tá tudo bem. E aí a Elizabeth, ela vai passar um tempo com os tios dela, ela é convidada pelos tios dela a passar um tempinho lá na propriedade deles. Ela vai e fala: ah, tô fazendo nada mesmo, vambora. E ela vai pra propriedade deles e tudo, só que aí eles acabam querendo passear, e eles falam assim: nossa, tem uns lugar bacana aqui, né, pra gente conhecer e tudo, tem a propriedade do Sr. Darcy, vamos lá. Ela fala: ah, não, gente, pelo amor de Deus, gente, eu não consigo me livrar desse cara, não. E aí eu desisti dela: por que você não quer ir? Aí ela: ah, não, ele é rico demais, mó snob ela, muito snob ela. Aí os caras: não, nada a ver, vamos lá e tal, ele nem tá em casa, você nem vai ver ele não. Ela: ainda vai estar em casa, então não. Ela: não, então tá bom. Aí ela vai lá na casa dele, na propriedade dele, fazer a tal da visitação. E aí ela fica de bobs, boca aberta, porque o lugar é um palácio. Meu Deus, que lugar lindo, perfeito e maravilhoso. Ela fica chocada com tamanha riqueza, o tanto que lá é lindo. E aí ela começa a ficar com mais vergonha ainda, porque ela pensa, tipo assim: gente, de jeito nenhum que eu vou atrás desse cara pra falar nada, pra me desculpar, pra falar nada, porque ele vai achar que eu sou interesseira, principalmente eu vendo onde que o cara mora, misericórdia, não vou não. E aí ele realmente não tava lá. Só que aí na hora que eles estão indo embora, o Sr. Darcy chega, e a empregada lá do Sr. Darcy, ela conta pra Elizabeth, a Elizabeth pergunta pra ela se ele tá próximo de voltar, porque ela tá morrendo de medo de topar com ele lá, e ela fala: não, ele volta só amanhã. E ela tá crente achando que ele volta só amanhã.
Mentira, ele volta no mesmo dia e topa com a Elizabeth lá saindo da casa dele. Ele fala, uai, beleza? Uai, aquelas mineiríssimas, o Sr. Darcy. Aí ele fala, oi, tudo bem? Ele tá super diferente, ela percebe que ele tá completamente diferente em termos de tratamento, até no jeito de olhar, ele tá muito diferente, muito mais cortês, muito mais educado e tal. E ela começa a ficar com muita vergonha, porque ela começa a ver o tanto que ela julgou ele antes da hora. E ele foi super cortês com os tios dela, com ela e tal. E aí ele falando, tipo, não, que tudo bem e tal, fica mais. E ela, não, tem que ir embora. Tchau. E aí ela vai embora. Só que aí o Sr. Darcy acaba convidando os tios dela pra um jantar. Junto com ele, e aí os tios dela super aceitam, e ela fica, meu Deus do céu, não é hoje que eu vou embora. E aí eles aceitam esse tal desse jantar, e aí eles vão. Só que aí, uma merdinha acontece. A Elizabeth recebe uma carta da Jane, dizendo que a irmã mais nova dela, Lydia, está desaparecida. Pois é, ela fugiu com um militar, pasme, o Sr. Wickham. A Lydia fugiu com ele e ninguém sabe onde eles estão, e eles evaporaram do mapa. E aí a Elizabeth conta, né, aos prantos pros tios dela, que a Jane contou e tudo. Contou pro Darcy também que ele tava lá nesse momento, e o Darcy fica assim, nossa, sério? Ela, sério? Ele, não, que isso, hein? Não, melhoras aí. Vou ter que ir embora e tal, deu meia hora, tchau pra vocês. Aí ele vai embora. E ela fica meio que sem entender, mas ela tá tonta demais pra perceber que ele tinha alguma coisa pra fazer. E aí ele vai embora. E aí ela volta pra casa dela, né, pra família dela. A mãe dela tá desolada. Tipo, a minha Lídia vai embora. Não, que absurdo, que não sei o quê. E aí a Elizabeth, não, mãe, calma, a gente vai achar um jeito e tal. E aí um tempo se passa, eles acabam recebendo, né, uma carta desses tios da Elizabeth que ela tava com eles acabam recebendo uma carta dele, desse tio, da tia e tal, contando que eles acharam a Lydia e que tava tudo bem, e acharam o Sr. Wickham e tal, e elas vão casar. E o Sr. Wickham pediu 100 libras por ano. E aí o pai dela fica assim, tem um trem estranho aí. Ninguém em sã consciência exigiria como dote da sua noiva 100 libras por ano. Isso não é nada, é um valor irrisório. Isso tá muito estranho. Vou conversar com seu tio pra saber, porque provavelmente ele deve ter pago um valor muito maior escondido da gente. Então vou perguntar pra ele pra saber o que tá acontecendo exatamente. E aí acaba que a Lydia volta toda pomposa, com a aliancinha no dedo. E aí, olha minha amor, seus pobres. E aí ela fala que casou, e a Elizabeth tá furiosa com ela, e ela fala, não, eu casei e tal, que foi lindo, perfeito, maravilhoso, o Wickham é um príncipe encantado, e o Wickham tá nessa ocasião, tá? Sentadíssimo na mesa, fingindo que nem é com ele. E aí Elizabeth, gente, que homem vagabundo. Aí ela, ai Lydia, azar seu, nossa, sinceramente, você é doido. E aí Lydia, nossa, que eu casei, que foi lindo, nossa, e a gente precisava de uma testemunha, mas aí fulano de tal saiu e tal, e aí eu quase pirei, porque se fulano de tal não tivesse lá pra ser minha testemunha, eu ia ter que pedir o Sr. Darcy. Aí Elizabeth treme, ela fala assim, quê? Como assim, Sr. Darcy? Aí ela, nossa, eu falei, não era pra ter falado. A Lydia, fofoqueira, nossa, não era pra ter falado, meu Deus do céu, o que deu na minha cabeça? Ele vai ficar com raiva de mim, não conta pra ele não, pelo amor de Deus que eu te contei. Aí ela, tá, mas como que o Sr. Darcy tava lá? Ela fala, então, foi ele que achou a gente. Aí Elizabeth, oi? Como assim foi ele que achou vocês? A Lydia não fala e tal, fica por isso mesmo. Só que a Elizabeth vai lá e faz uma carta, escreve uma carta pra tia dela, exigindo saber. Assim, olha, então, a gente recebeu a carta de vocês e tal, dizendo que eles vão casar e tudo, só que em momento algum vocês mencionaram uma coisa que Lydia falou que agora, que o Sr. Darcy que achou eles, e que o Sr. Darcy, ele estava no casamento. Me explica isso aí, o que tá acontecendo com isso aí? E aí a tia delas explica que foi o Sr. Darcy que achou, inclusive foi o Sr. Darcy que pagou por isso, porque o Sr. Wickham, depois de arruinar a imagem da Lydia, ela é uma sonsa e uma idiota e uma desesperada, ela é uma sonsa, uma idiota e uma desesperada. Mas quem precisaria ter a pureza defendida era ela, não era ele. Então o Sr. Darcy, ele conversou com o Sr. Wickham e chamou ele pra responsabilidade e falou assim, agora você vai casar. E o Sr. Wickham falou, tipo assim, não, beleza, até caso, mas por um preço X. E aí ele conseguiu o Brasil que ele queria. Há 8 anos atrás, ele queria o resto da grana dele. E o Sr. Darcy se viu obrigado a dar, porque ele fez isso muito por consideração à própria Elizabeth. E aí ele pagou esse valor que o Sr. Wickham estipulou. E aí, beleza, Elizabeth ficou transtornada de culpa, sentimento de culpa, de vergonha, uma vergonha absurda. Porque, gente, quando a gente pega esse livro aqui, a gente fala assim, orgulho e preconceito. Aí, como ela é pobre e ele é rico, a gente acha que ela é orgulhosa e ele é preconceituoso, mas foi completamente o oposto, pelo menos na minha interpretação. Foi completamente o oposto. Ele é um cara muito orgulhoso de si e ela foi extremissimamente preconceituosa com relação a ele, porque ela não conhecia
E ela meio que viu, taxou o cara como um baita de um antipático e tal, e tomou raiva da cara dele devido ao orgulho dele. Então, tipo assim, devido ao orgulho dele, ela foi extremamente preconceituosa. E essa que foi a questão. Não que ele não tivesse agido com preconceito pela parte financeira dela, mas enfim. Ela começa a remoer a culpa e fala, meu Deus do céu, eu tratei a cara super mal e tal, e agora onde que eu enfio minha cara? Eu quero cavar um buraco no chão e enfiar minha cara lá dentro. Ela não fala nada com o Sr. Darcy, porque eles pediram até, pelo amor de Deus, pra não falar. O Sr. Darcy pediu pra eles não saberem. Ele queria ficar no anonimato. Ai, que lindo. Isso fala muito do caráter da pessoa, tá? A pessoa queria ficar no anonimato depois de fazer uma coisa muito perfeita dessa. E aí, acaba que acontece uma coisa meio inusitada. Sim, senhores, vocês estavam esperando esse momento, Brasil? O Sr. Bingley, ele acaba retornando à cidade do absoluto nada. E aí ele volta, literalmente, pra conversar com a Jane. E ele vai até com o Sr. Darcy lá e tudo. E as meninas tudo sem entender. E aí ele volta e pede a mão da Jane em casamento. Olha que coisa maravilhosa. E a Jane, obviamente, aceita. Quem não aceitaria? Todo mundo aceitaria. Desde que você fala assim, que você tá falando que você não aceitaria, você aceitaria sim, que eu sei. E aí a Jane aceitou. E aí todo mundo ficou lindo, feliz, alegre, saltitante. Só que aí, elas, né, depois de comemorar muito, elas vão dormir. E no meio da madrugada, alguém bateu na porta, assim, ó. Aí, chuta quem é. Você não vai saber quem é. Eu vou te falar. Acertou não? Lady Catherine. Do nada, Lady Catherine batendo 3 horas da manhã de madrugada na porta da casa da Elizabeth pra conversar com a Elizabeth. E ela entra igual um furacão, tipo assim, olha, tô aqui pra conversar com a Elizabeth. Elizabeth, tá bom, tô te ouvindo pra falar. E ela fala assim, acho que você deve saber porque eu tô aqui, né? E a Elizabeth, tipo assim, tô sabendo nada não, minha filha, tem bola de cristal não, fala aí. E aí ela fala, faz sonsa não, que eu tô aqui pela gracinha que você tá fazendo com o meu sobrinho, o Sr. Darcy. Se eu não te contei isso, o Sr. Darcy é sobrinho da Lady Catherine. Por isso que ele tava na casa dela aquele dia lá e tal. E aí ela falou, nossa, tô sabendo da gracinha que você tá fazendo com meu sobrinho, com o Sr. Darcy. E a Elizabeth, eu tô fazendo gracinha nenhuma não, minha filha, você tá doida? E aí ela fala, sim, eu tô sabendo que ele te pediu em casamento e você rejeitou. Quem que você pensa que você é, que você rejeitou meu sobrinho? Que eu sei o que, tá. Elizabeth, não tô te entendendo. Você tá achando ruim de eu ter rejeitado ou dele ter me pedido em casamento? Ela, os dois. Porque você tá se aproveitando disso, tá se fazendo de difícil. Olha pra quem você tá fazendo de difícil. E outra, por um acaso tá cogitando aceitar essa oferta? Porque não é pra você aceitar não. Sabe por que não é pra você aceitar? Não sei se ele te contou, mas ele é prometido pra casamento desde o nascimento, desde o berço, pra minha filha. Prima dele, gente, que horror. Só que a filha dela, ela não é muito bem de saúde, não. Ela é até meio doentinha. E aí ela fala assim, ele não pode casar com outra pessoa. Ele tá prometido pra casamento, eles estão prometidos desde o berço. E a Elizabeth não sabia, né? E ela fala tipo assim, ai, minha nossa senhora. E essa altura do campeonato, gente, ela já tá com borbolinhos no coração pelo Sr. Darcy. Ela só não tá assumindo. Só que aí ela fala, tipo assim, uai, eu não tô sabendo disso não e tal. E aí a Lady Catherine fala, tipo assim, tá, mas você tá com pretensão de aceitar? Aí a Elizabeth fala, não tem obrigação de falar nada com você não? Aí ela, não, você vai me falar. Eu não vou te falar nada não. Se eu tiver que falar alguma coisa disso, eu vou falar com ele. Quem me pediu para um casamento foi ele, não foi você. E ela, sou insolente, Elizabeth, sou insolente mesmo. Excelente, eu sei que veio cá na minha casa pra me humilhar, pra falar mal de mim, tal, some daqui. E a Lady Catherine, meu Deus, nunca fui tão humilhada. Aí ela sai, vai embora. E a Elizabeth fica transtornadíssima, tipo assim, cara, essa mulher veio aqui pra me ordenar não aceitar o Sr. Darcy, o pedido do Sr. Darcy em casamento, cara, que merda de vida. E aí ela fica muito fubolada, muito chateada. E aí acaba que, depois que a Lady Catherine vai embora, adivinha quem vai até ela pra se explicar? Sim, Brasil, nós vencemos mais uma vez o Sr. Darcy. Ele vai até ela, transtornadozinho, pra se explicar, pra pedir desculpa pela tia dele. E ele soube, né, da confusão que deu. A tia dele foi lá bater boca com a Elizabeth e ele tava sem onde enfiar a cara dele, ele tava com vergonha. E a Elizabeth, não, você não tem que pedir desculpa não, foi ela que fez isso, não foi você. E ela ainda fala assim, você não tem que pedir desculpa por nada. Quem inclusive tem que pedir desculpa pra você e inclusive te agradecer sou eu. Olha, Elizabeth, boca aberta, todo mundo falou pra ela não contar, ela contou. Eu soube o que você fez pra Lídia, eu soube que foi você que financiou basicamente o casamento e salvou ela de uma vergonha absurda. E aí ele, não, aí ele fala pra ela que tipo assim, não precisa me agradecer não, você sabe inclusive que eu fiz por você. Eu chorei igual um gambá. E ela toda grunja. E aí ele foi direto ao ponto, falou, olha aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou ter que perguntar, porque eu soube disso, dessa atrocidade aí que minha tia fez com você, só que ela me contou o motivo por ela ter ficado tão nervosa com você e tal. Os motivos dela acabaram renovando uma coisa assim em mim e tal, uma chama que já tinha se apagado e tal, então eu preciso de sua resposta. Você não me quer ainda, não?
Porque se você ainda me odiar, tudo bem, eu vou pegar minha tralha aqui e vou embora, e mesmo te amando, mesmo te querendo lindamente. Mas se você mudou de ideia e você tá me querendo, eu vou precisar dizer que você me enfeitiçou corpo e alma. E eu a amo, eu a amo, eu a amo. Gente, isso é tão lindo no filme. No livro é meio... Não é que no livro é meio seco, eu acho que no livro estendeu demais. E esse trecho em si, de eu a amo, eu a amo, eu a amo, ele não... Pros emocionados de plantão, fica devendo. Mas é lindo do mesmo jeito. E aí ela quer, gente. Ela quer. E aí ele vai pedir o pai dela, é lógico, ele não é bobo nem nada, ele vai pedir o pai dela, a mão dela em casamento, e o pai dela aceita. E aí eles meio que vivem felizes para sempre. E esse monumento é Orgulho e Preconceito. Eu sei que muitas pessoas não gostam dessa coisa aí de viveram felizes para sempre, porque soa meio Disney. Mais uma vez, estamos falando de uma história escrita em 1813. Então, assim, gente, é uma história maravilhosa. É uma história de muito sentimento, muito bem construída. Não tem furo de roteiro, não tem nada. É muito bem construída, muito bem diluída, assim. É muito bem feito. A Jane Austen, ela foi gigante com essa obra. E é uma autora que eu gosto muito dela. Tenho muita vontade de ler outros livros dela, que eu não tenho. Persuasão e tal, os demais. Eu não tenho. Eu tenho muita vontade de ter os outros livros dela. E é isso. Vocês gostaram dessa história? Porque se você não gostou dessa história, clica em gostei do mesmo jeito, que é mentira. Pode clicar no não gostei também, gente, pelo amor de Deus, longe de mim causar problemas. Mas se você gostou dessa história, lotada de spoiler, clica aqui no gostei, adiciona os favoritos aí, clica, pelo amor de Deus, aciona o sininho de notificação, porque esse mês agora de setembro e até o final do ano, vão ser meses em que eu vou postar com muita frequência, se pá, quase todos os dias, então assim, não perde nada, por favor, se você gosta de conteúdo literário. E é isso, gente. Um grandíssimo beijo pra vocês. Se eu posso te dar um conselho, é esse. Leia Orgulho e Preconceito. Um grande beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau.